Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Ricardo. E eu sou a Larissa. Sejam muito bem-vindos ao canal Família Leal em Portugal. No vídeo de hoje nós vamos tratar dos 5 motivos que nos fizeram querer imigrar. O primeiro motivo é porque a imigração ela vai te forçar a se reinventar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que imigrar é um processo que te estica. É um processo que te desafia. Então, você acaba se encontrando com novas experiências, com experiências que vão te desafiar a fazer diferente, a fazer de novo, a repensar muitas vezes como fazer aquilo que você já estava acostumado até a fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Fazer um arroz, que o arroz é diferente, fazer uma carne. Então, em cada detalhe, você vai ter que achar uma nova estratégia de como fazer. Larissa tocou no ponto que é real, né? Você vai ter que ter novas estratégias, seja nas mínimas coisas, seja nas coisas grandes. E isso vai te exigir, então, se reinventar, né? Se reinventar naquilo que você vai trabalhar, porque ele vai executar trabalhos, ele vai se dispor a fazer trabalhos que normalmente ele não faria no Brasil. Tá? Eu já quero tirar o mito aqui da questão do subemprego. Isso não existe aqui em Portugal. Todo trabalho aqui é digno. E todo trabalho recebe a sua remuneração justa. Então, provavelmente no Brasil, você não trabalharia, por exemplo, como motoboy fazendo entrega. Mas vindo para Portugal, muitos brasileiros, às vezes com formação superior, estão trabalhando na Uber Eats, né? A gente tem o caso do canal do tio Michael. O tio Michael veio para cá fazer mestrado e hoje ele está trabalhando na Uber Eats. Então, vai ser exigido do imigrante essa disposição para começar de novo. Eu já vi muitas histórias de pessoas que imigraram para os Estados Unidos ou imigraram para outros países da Europa e simplesmente ganharam muito dinheiro. Porque indo para esses novos lugares, elas começaram a trabalhar muito mais e a fazer aquilo que elas provavelmente não fariam no Brasil. E aí muita gente fala, foi sorte. Mas se você pudesse observar as lutas e o que aquela pessoa enfrentou, provavelmente você veria uma pessoa trabalhando, começando a trabalhar às 4 da manhã e terminando à meia-noite. E fazendo aquele trabalho ela começou a ver oportunidades, porque normalmente são trabalhos que os locais aqui também não querem fazer. A mesma lógica que acontece no Brasil acontece aqui. Então acaba que sobra esse tipo de trabalho para o imigrante. E é aqui que muitas vezes mora a oportunidade. A oportunidade que você só enxerga estando no dia a dia do trabalho. Observando ali as dores das pessoas que precisam daquele serviço e vendo oportunidades. Porque o brasileiro é um povo extremamente empreendedor. O brasileiro ele vai para um lugar e ele começa a ver oportunidades. Porque viver no Brasil, a gente que vive aí, ou que viveu aí, sabe que nós enfrentamos muita dificuldade. E quando nós viemos para um país de primeiro mundo, onde o governo realmente consegue entregar para a população serviços básicos, né, como saúde, como segurança, como educação, isso faz toda a diferença. E isso te permite se reinventar. Então, se reinventar foi um dos motivos que nos levaram a escolher um outro país que não o nosso país. Isso não quer dizer que no Brasil nós estávamos com a vida ruim, né, Larissa? Não. Nós tínhamos uma vida... Na verdade, lá a gente sempre se reinventava. A gente já tinha essa mentalidade de estar sempre sendo desafiado, né, se desafiando. Então a gente tinha um bom trabalho, né, tínhamos uma boa remuneração. As crianças estudavam em escola particular, numa boa escola, a gente tinha plano de saúde. Assim, a nossa vida, ela não estava ruim, se nós observássemos pelo padrão de vida de um brasileiro classe média. Mas nós sempre tínhamos esse desejo de ser desafiado. Ontem mesmo eu conversava com um inscrito do Instagram e ele está aí no Brasil e ele está querendo vir para cá, para Portugal. Em 2020 ele vai vir. Ele me disse uma coisa que me marcou muito, abre aspas. Ele falou o seguinte: tem uma força dentro de mim que me faz querer ver dias melhores e mais felizes. E eu falei para ele, olha, foi essa força que me trouxe para Portugal. Não que nossa vida tivesse ruim, mas vamos dizer que a nossa vida estava na mesmice. Nossa vida estava aquela vida sem sabor. E a gente sabe que viver é só uma vez, né, gente? Claro que nós viemos com criança,
nós tínhamos os nossos medos, os nossos receios, mas a vontade de mudança e a vontade de do desafio, né, o desejo de enfrentar esse desafio foi maior. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus, quando você coloca esse desejo realmente, essa força na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Se você tem esse desejo de imigrar, você está me ouvindo aí do outro lado, se você tem esse desejo realmente genuíno, essa força dentro de você, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde a porta vai se abrir e você vai estar aqui. Então, se reinventar. Eu acho que isso é algo muito interessante para a gente poder viver e para a gente poder proporcionar à nossa família e proporcionar aos nossos filhos. O segundo motivo para emigrar é com relação às suas amizades. Então, saindo do seu país, você valorizará muito mais uma amizade, você dará muito mais valor a uma amizade, porque você não tem família no país novo, né? Você não tem uma pessoa que possa te dar um suporte. E acaba que a sua família se torna os seus amigos. Esse é um ponto fundamental para o sucesso na imigração, que seja para qualquer país do mundo, que seja para Portugal. Você aprender a valorizar as amizades, você aprender a valorizar aquelas pessoas que entram na sua vida, porque provavelmente essas pessoas, elas se tornarão sua família aqui. E muita gente que imigra, chega no país que desejava e fica ali saudosista da família que deixou no Brasil. Claro, nossa família está no Brasil, nós sentimos saudade da nossa família. Mas nós já viemos assim preparados psicologicamente e emocionalmente para entender que nós estamos vivendo uma nova fase. E que se nós ficarmos presos à nossa família no Brasil, provavelmente nós não conseguiremos obter o sucesso que a gente veio para cá almejando, né? O sucesso que nós almejávamos quando viemos para cá. Então é fundamental você valorizar amizades e você se envolver com pessoas no país que você está indo, né? Por ser um país que fala português, é muito mais fácil nós fazermos amizades aqui com os próprios portugueses, com os nativos e também com os brasileiros. Os portugueses são super receptivos. Assim, na escola, a turma da Duda só tem português e eles receberam ela super bem, super animados, que tinha uma pessoa nova na sala, uma brasileira, ensina as palavras para ela. São muito receptivos mesmo. É verdade. Isso é algo que a gente se surpreendeu. E quando nós avisamos para algumas pessoas, alguns amigos do Brasil, que nós estávamos vindo para Portugal, muitas pessoas chegaram e falaram: olha, não confia em brasileiro. Olha, não se aproxima de brasileiro, se afaste da comunidade brasileira. Gente, quanto preconceito, né? Eu acredito que a grande maioria do brasileiro, do povo brasileiro, é um povo de bom coração, um povo que quer vencer na vida, que quer dar o seu melhor como qualquer outra pessoa do mundo. Eu acredito também que qualquer país do mundo tem gente ruim, né? Porque gente é gente, independente de sua nacionalidade. Quando tem a índole ruim, depende de onde essa pessoa nasceu. Valorizar amizades, valorizar relacionamentos, aprender a relacionar. Está sendo um grande desafio para a gente, para estarmos desenvolvendo novos relacionamentos, saindo do lugar seguro, da zona de conforto, que era ter a nossa família ali perto da gente no Brasil. E eu acredito que isso é um ponto de crescimento. E familiares que estejam vendo esse vídeo, vocês estão convidados para fazer uma visita para a gente aqui. Logo, logo a gente vai estar aí no Brasil com vocês também. Então, amizade, relacionamento, isso se torna fundamental para o seu sucesso na imigração. O terceiro ponto que a gente queria muito imigrar era assim pelas meninas. Porque aqui, por conta da segurança, elas conseguem ir para a escola andando. Elas vão e voltam andando, de duplinha. A escola fica 5 minutos de casa andando, porque aqui tudo é muito perto. Elas vão às vezes no supermercado andando. No Brasil eu não tinha coragem de deixar elas irem andando nem no mercado, que ficava assim a 100 metros de casa. E aqui não, aqui você sente segurança, você vê as pessoas andando pelas ruas, jovens andando pelas ruas, as moças andando pelas ruas.
Isso te traz muita segurança. Aqui você vê os meninos novos andando de ônibus, sem nenhum perigo. Eles pegam transporte público para cima e para baixo e é super seguro. Eles descem aqui embaixo do prédio e não tem aquele perigo. Você não sente o ar do perigo como a gente sentia onde a gente morava. Aqui em Portugal acaba que você tem um custo de vida menor, principalmente com filhos, porque todo o imposto que você paga, tudo que você investe no país, você ganha de volta com escola e boas escolas. Lá no Brasil a gente gastava um absurdo com mensalidades na escola, com matrícula e com material escolar, assim, muito livro, muito gasto com livro, eram custos altíssimos. E aqui, assim que a gente chegou, as meninas foram para a escola pública, então a gente teve gasto zero matrícula, zero mensalidade. Elas receberam livros da escola, outro custo zero, não pagamos nada pelos livros. Gente, eu não acreditei quando a Rafa chegou e falou que a professora tinha dado os livros para ela, porque eu não sabia que a escola dava os livros. Pensa na pessoa que ficou feliz. Porque eu tô há anos pagando o livro e lá no Brasil a gente sente que é uma máfia, né? Isso aqui é muito caro, é uma máfia. Isso. Os livros serem aquele preço absurdo, isso cria uma barreira para as pessoas poderem ter acesso à educação. E além de ser um preço absurdo, na mudança de ano você não pode reaproveitar do seu vizinho, pegar o livro dele, comprar dele, ele compra do outro. Eles mudam os livros todo ano. Por isso que é uma máfia. Eles mudam os livros todo semestre. E aqui, a coisa mais linda, a professora da Rafa, como a gente já chegou um pouquinho atrasado nas aulas, ela deu para a Rafa caneta, ela deu régua, ela deu caderno para a Rafa. Ela falou, não, eu tenho aqui, não se preocupe, não se preocupe. Ela deu vários materiais, assim, que ela tinha no acervo dela lá, para a Rafaela já continuar a aula sem se preocupar, sem a gente correr atrás de material, de nada. Assim, e eles ensinam as crianças a não estragar o livro. Por quê? Porque outra criança vai utilizar esse livro ano que vem. Então isso é uma questão de ecologia também, de preservação do meio ambiente, já criando essa consciência na criança de que aquela matéria-prima para fazer o livro são árvores, é floresta. Então você tem essa cultura aqui na Europa, a gente vê essa cultura da reutilização. E isso já é ensinado nas crianças através do material escolar. Então isso tinha que acabar no Brasil, tinha que ter uma lei aí forçando as escolas a reaproveitar os livros, gente. Não é um absurdo, todo ano. Na escola que as meninas estavam estudando agora, todo semestre nós tínhamos que gastar um horror de livro e de apostila. E aqui em Portugal tem excelentes universidades, e assim, a maioria das universidades tem já um mestrado, como fala? Então? Integrado. Então, elas, além de formarem na graduação, elas vão ter já um mestrado junto com a graduação. Além disso, a gente está aqui na Europa, então tem N universidades assim maravilhosas por aqui que elas vão poder estar entrando nessas universidades e ter uma formação assim excelente. A Eduarda, ela está fazendo francês. Ano que vem ela tem que fazer alemão. E assim, já tem o inglês, né? Porque ela já tá mais avançada, então ela já chegou na fase do francês. A Gabi tá fazendo inglês, a Rafa também. Ano que vem a Gabi já tem que fazer francês. E depois, consecutivamente, o alemão. Então elas vão sair daqui falando português, brasileiro, português de Portugal, conto como francês, inglês e alemão. Gente, pra você... Eles não falam que o brasileiro fala português, não. Eles falam que o brasileiro fala brasileiro. E assim, se eu fosse pagar para elas fazerem esse tanto de aula no Brasil, nossa, sairia caríssimo, assim, fora o tempo e o desgaste que você tem, né? Porque você ficar para cima e para baixo, leva menino no inglês, leva no francês, leva no alemão, leva na ginástica. Aula de educação física, que é aula de educação física mesmo, não é negócio de menino ficar lá brincando de queimado, brincando de peteca, não. É puxado, elas fazem exercício mesmo funcional, várias atividades. Tem aulas extras também que você pode colocar aqui super barato, tipo 10, 15 euros para você pagar. Aula de yoga, aula de teatro, dança, vôlei, natação. Tocar instrumentos também. Sim, a Gabi tá tendo aula de flauta na escola. Gente, é muito, muito legal mesmo. Esse é um dos motivos que nós escolhemos imigrar e vir para Portugal. Dar melhores oportunidades para os nossos filhos.
né, de conhecer uma cultura nova e de vivenciar uma educação de primeiro mundo. E o quarto ponto que nos deixou assim, muito animados de estar vindo morar em Portugal é a oportunidade de poder viajar pela Europa a preços muito mesmo barato. Muito barato, gente. Esses dias eu não acreditei quando me falaram os preços, quando eu vi os preços. Não me falaram, é ver mesmo. Esses dias a gente estava dando uma olhada e tinha promoções a 10 euros. Sabe o que é 10 euros? É 50 reais, mais ou menos. Para ir para Paris, para ir para Londres, para ir para Amsterdã, para vários lugares aqui perto. A ida e volta, gente, 20 euros. 20 euros. É muito barato. E assim... De avião, tá? Sim, de avião. E assim, mesmo que você não vá nessa promoção, o preço não fica absurdamente mais caro. Tava tipo 30, 50. Eu vi outras datas que fugiam da promoção e era muito barato. 20 euros para eu ir para Paris. Lá no Brasil, 100 reais, eu não ia mal. Quando tinha uma promoção mega, eu só ia para o Rio de Janeiro, porque voltar eu ia ter que ficar lá mesmo. Então é muito barato. Você aluga Airbnb aqui por preços muito bons também. Tem os hostels também, que são um preço baixo. Aqui você consegue viajar com muita facilidade. Faz parte da vida aqui do europeu viajar, conhecer outros lugares, porque é um preço muito acessível. Por exemplo, viajar para o Nordeste no Brasil, às vezes fica mais caro do que você fazer uma viagem internacional. Eu vi promoções ali no Brasil ainda, por exemplo, para a Argentina, que ficava bem mais barato do que viajar para o Nordeste. Se você vier para a Europa, né, você vai ter acesso a países que têm uma cultura milenar, com monumentos, com vários pontos turísticos fantásticos, a um preço muito bom. O quinto e último ponto, perceber as diferenças culturais, e nessas diferenças culturais você vislumbrar que a mesma coisa pode ser feita de formas diferentes. Então isso é uma grande experiência para mim, para a Larissa, uma grande experiência para as meninas. Então a mesma coisa que nós estávamos acostumados no Brasil, a nossa visão, a nossa cosmovisão, como as coisas funcionavam desde quando nós éramos crianças e fomos crescendo nessa cultura, quando nós nos inserimos em uma outra cultura, nós vamos ver que coisas que eram comuns para a gente lá, aqui não é tão comum e se muda a forma de se fazer. E isso é muito interessante porque isso transforma a sua forma de pensar. Isso está acontecendo muito com as crianças, que seja na escola, a forma que a escola funciona, a forma que as amizades são feitas, a maneira que a matéria é dada, o que eles exigem, tudo isso cria um desafio mental e elas começam então a perceber que muitas vezes aquilo que elas estavam acostumadas não é errado e nem certo. E aquilo que o colega português está acostumado não é errado nem certo, é simplesmente uma diferença cultural. Então, quando a gente tem essa oportunidade de viver em outro país, nós somos muito enriquecidos com essas formas, essas nuances de poder ver uma situação e vê-la ser resolvida de N maneiras, né? E isso é algo que enriquece. E são coisas pequenas, Larissa falou aqui no começo do vídeo, coisa pequena, um jeito de fazer o arroz, né? Uma forma que eles atendem, o atendimento, por exemplo, o atendimento aqui é muito bom, eles têm uma paciência, gente. Uma pessoa que trabalha numa loja, ela vem conversar com você, ela não te atende em nenhum momento com pressa. Ela sempre vai ser calma e ela vai tirar todas as suas dúvidas. Eu achei isso incrível. Falei, isso é muito bacana. Claro que a gente não está aqui só para falar mal do Brasil. O Brasil tem coisas maravilhosas, gente. O Brasil é um país que nós amamos de coração, é a nossa terra, é as nossas raízes. Nós amamos o Brasil. Infelizmente, acontecem algumas coisas aí que acabam nos deixando muito tristes. E muitas pessoas hoje estão fazendo a opção de sair do Brasil por conta dessas coisas, né? Mas porque colocam numa balança e veem que muitas vezes o custo não está compensando, né? O ônus não está compensando os benefícios e buscam então emigrar.
Então a gente não está aqui para denegrir o Brasil, nem falar mal do Brasil. O Brasil tem uma culinária maravilhosa. A característica do brasileiro é a característica da alegria. E isso eles não têm aqui, né? Essa alegria que o nosso povo tem, essa disposição para sorrir das dificuldades, para fazer piada, né? Para fazer, para transformar o limão em uma limonada. O brasileiro faz isso, sabe? O brasileiro é um povo acolhedor, solícito, é um povo que tem uma emoção pela dor do outro, tem essa empatia pela dor do outro. Mas quando você muda de país e você começa a ver a coisa com o olhar de uma outra nação, de outro povo, isso te traz um enriquecimento muito grande, né? Por exemplo, essa questão mesmo de ser mais firme, de ser mais duro, de expressar aquilo que fala, que acredita, sem muito rodeio. Isso é uma expressão cultural portuguesa, e eu acredito que europeia, que a gente tem que tirar o lado bom disso. Nós, como brasileiros, também temos que tirar o lado bom disso e aprender com eles. Então, assim, você que está assistindo esse vídeo provavelmente se interessa por temas de imigração, provavelmente se interessa por Portugal. Se esse for seu sonho, lute por ele. Lute para vir. Lute. Você tem o direito de viver aonde você quer, aonde você deseja. Claro que existe todo um passo a passo e um processo, né? Existe um planejamento, principalmente, gente, se você vem com família. Olha, se você vem com criança pequena, se for só você e a esposa, se for só você sozinho, nós estamos tratando de outro universo. Mas quando você vem para um país estrangeiro, em que você não conhece a cultura, que você não conhece ninguém, que você vem para desbravar, e se você vem com sua família, faça isso de uma forma muito correta, ponderando demais para você não deixar a sua família, principalmente você pai, né? Não deixar a sua família correr risco e perigos desnecessários. Tá ok? Então esse foi o vídeo. Nós trouxemos aqui 5 razões, né? 5 benefícios de se imigrar. E claro que alguns desses benefícios, algumas dessas razões se encaixam em Portugal e outros são gerais, né? Se encaixam para qualquer imigrante em qualquer parte do mundo. Nós viemos pedir para você o que, Larissa? Que nós vamos pedir para eles? Curtir o vídeo, seguir, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar com alguém que tem essa vontade, esse sonho também de imigrar. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.